Você está levando seus filhos a Cristo ou impedindo que cheguem até Ele? Será que nossos filhos conhecem o Evangelho ou só crescem na igreja? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com outras pessoas, pessoas que você conhece, que têm filhos, e comente aqui, deixa o seu comentário, vamos conversar. Em Mateus 19:14, Jesus diz: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois dela é o reino dos céus. Em algumas traduções, pois o reino dos céus pertencem àqueles que são semelhantes a elas. O que me chama muita atenção nesse versículo é que Jesus diz assim, ó, duas coisas. Deixe as crianças virem a mim. Beleza, vamos deixar. E daí ele continua, e não as impeçais. Ele enfatiza. E eu me pergunto, como é que nós impedimos as crianças, os nossos filhos, de se chegarem a Cristo? Será que só o fato de levar para a igreja já é o suficiente? Será que delegar para a tia da salinha, para o departamento infantil, já é o suficiente? Por exemplo, eu não estou impedindo meu filho de chegar a Cristo, porque eu levo ele para a igreja. Mas perceba, existem algumas formas em que as pessoas ou nós acabamos impedindo os nossos filhos. Muitos de nós, muitos entre os cristãos, estão impedindo os filhos de chegarem a Cristo sem perceber. Uma delas é com o testemunho. A pessoa não dá um bom testemunho em casa, não dá um testemunho para com os vizinhos. Sabe aquele exemplo famoso é um clássico? Fala que eu não tô, alguém liga, ó, atende aí, a criança atende e o pai ou a mãe diz, ó, fala que eu não tô, mas o papai ensinou que não deve mentir, a mamãe também me ensinou isso, me fala isso o tempo todo e agora fala que eu tenho que mentir ao telefone para benefício próprio. Como que pode isso? Poderia ficar aqui dando vários exemplos de testemunho. Nós devemos tomar muito cuidado como agimos em nossas casas. As crianças, elas olham, elas nos observam o tempo todo. Outra maneira que eu observo acontecendo muito hoje em dia é o celular nos cultos. O celular, pelo menos agora em 2025, é proibido nas escolas. Deveria ser proibido nos cultos também. Percebo os pais, talvez, pela o cansaço, para não ficar tendo que falar com o filho várias vezes no culto. Ah, por favor, faz um pouquinho de silêncio agora. Sabe? Eles preferem entregar o celular na mão dos meninos e eles ficam ali jogando. Então eles estão na igreja, mas eles não estão aprendendo o evangelho. Eles entendem que o estar na igreja é um momento de lazer no sentido de clube, no sentido de como estar na praça, brincando, ou estar numa reunião de domingo à tarde com a família, e veio meus priminhos, veio outras crianças, filhos dos amigos do meu pai, onde eu posso ficar mexendo no celular, posso ficar brincando, correndo, andando pelo templo. É bacana, é interessante, é melhor ela andando pelo templo ali, andando dentro do templo, o culto todo, do que estar na rua fazendo o que não presta. Óbvio, se você for fazer essa comparação, é muito melhor estar no templo. Porém, o que ela tem aprendido com isso? O que você, pai, tem ensinado como exemplo para seu filho, sendo que você toda hora sai do culto, vai atender o celular, vai tomar uma água. São 2 horas, geralmente, de culto, que são horas de hidratação. Dá uma vontade de ir no banheiro, dá uma vontade de beber água, dá um ciricutico terrível que tem que levantar toda hora. E eu fico me perguntando se a pessoa consegue ouvir a palavra desse jeito. E agora eu estou falando de adulto. Como que ele se alimenta? E não vai dar para cobrar do filho, porque o filho está tendo um exemplo em casa, um exemplo dos heróis dele, os pais. Pelo contrário, se você deixar a sua criança do seu lado na hora do culto, mesmo que ela pegue uma folhinha de papel e comece a desenhar, você leva ali alguma coisa desse tipo, alguma coisa com a qual ele vai poder estar com o ouvido tranquilo para ouvir a mensagem, ouvir o que está sendo dito ali, e ele está desenhando, você pode até pensar, achar que ele não está prestando atenção, mas você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando, que quando chega em casa,
ele comenta alguma coisa da pregação. Você pensa que ele não estava ouvindo, mas estava. Agora eu tenho certeza que se ele estiver com o olhar para as telas, ou seja, para o smartphone, só vai estar prestando atenção no Minecraft, no joguinho, ou seja lá o que for que ele estiver assistindo. Muitos de nós ensinam suas crianças não para o evangelho, não para viver o evangelho, mas para subirem no palco. Olham o púlpito como um palco, como um lugar onde você precisa ali fazer, ou tem que fazer, ou pode fazer as suas apresentações, e após isso vai lá para fora brincar ou volta para o celular. É interessante que muitas igrejas reclamam dos que nós chamamos de levitas, né? Enfim, o pessoal que toca música na hora do louvor. E essas pessoas, muitas dessas pessoas que ministram a música, após cantar, após tocarem ali, quando acaba o momento dela, elas vão lá pro portão da igreja, elas vão lá para a cantina, esquecem que estamos em culto. Porém, eu vejo que com as crianças, muitos de nós cristãos, muitas igrejas trabalham assim com elas, do mesmo jeito. Então, essa atitude do pessoal da música, de repente é culpa dos próprios adultos que ensinaram assim. Ah, a criança cantou, a criança fez a parte dela lá, então agora ela vai brincar. Só que a gente esquece de ensinar para eles que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo de brincar sim, a criança deve brincar, a maior parte do tempo dela deve ser brincando mesmo, criando, produzindo ali brincadeiras, aflorando a sua criatividade. Mas a hora do culto é a hora do culto, da reunião. Aí alguém diz assim: ah, mas é criança, deixa ele. Porém, a Bíblia diz que é justamente nesse momento, nessa fase da vida, é que nós devemos ensinar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Não diz para ensinar, ó, deixa quando tiver 15 anos, 18 anos, você vai ensiná-la. Pelo contrário, a psicologia mostra isso. Do 0 aos 7 anos, como que é a absorção, como que a criança absorve as informações nesse período, nessa faixa etária. E essa questão do palco, que é uma questão muito perigosa, como eu já ouvi, olha, meu filho ou minha filha não está indo em tal programação porque não colocaram ela mais para cantar, não colocaram ele para cantar. Isso é muito perigoso. Haja visto o que presenciamos nas internets aqui recentemente. Como eu disse, nós estamos em 2025, para você que vai assistir de repente esse vídeo lá em 2030, 2035. E recentemente tivemos um caso de um garoto de 15 anos, pelo pouco da informação que eu obtive, porque eu nem fiquei olhando, não fico caçando esse tipo de coisa e nem me inteirando nisso, mas o pouco que eu sei, ele tem 15 anos e se denominava pastor, ou melhor, se denomina pastor. Isso eu nunca vi, eu já tinha visto pregador mirim, porque o pregador, ele com 12 anos, 10 anos, uma criança pode pregar tranquilamente. Porém, pastor, uma responsabilidade dessa, uma ordenação, eu suponho que ele entrou no seminário, então, com 10 anos de idade, fez ali 4 anos de teologia, depois mais um ano de estágio, e então, agora com 15 anos, ele é pastor. Então, ele entrou no seminário com 10. Que seminário que será que aceitou esse menino? Mas se denomina pastor. E, por fim, descobriram que era um engano, segundo estão dizendo na internet, e a gente tem ali aquelas falas, ele supondo que está falando em outras línguas, e falando na língua do país para o qual você vai, e começa a falar o embromation, fazer uns tiques assim, como se estivesse recebendo uma mensagem do Espírito Santo, sabe? Aqueles. Bom, você já sabe muito bem do que eu estou falando. O fato é que, será que é culpa dele? Do menino? Como será que esse menino foi criado na igreja? Como nós estamos criando essas crianças, ensinando elas para o evangelho? Volta à pergunta do começo: estamos ensinando para o evangelho ou para o palco? Estamos levando para o evangelho ou estamos levando para o palco? Daí eu pergunto novamente: a culpa é do pastor Mirim ou dos pais que o ensinaram assim? Ou da igreja que o ensinou assim? Vamos ver isso na Bíblia? Mas antes de vermos, lembra de deixar o seu like. Eu pedi lá no começo, será que você lembrou? Deixou o like aí? Deixa o like agora e aí nós vamos ver o que a Bíblia fala, ou um exemplo bíblico sobre isso. No livro de Lucas, capítulo 2, versículos 40 ao 52,
conta a história onde Jesus tinha apenas 12 anos e foi com os seus pais para a festa em Jerusalém, celebrar uma festa da Páscoa, onde eles iam todos os anos. Quando chegou a hora de ir embora, os pais dele não estavam com ele por perto, mas imaginaram que ele estava com outras pessoas, os parentes, amigos e tal. Andaram a distância de um dia e perceberam que o menino não estava com eles. Perguntaram para os parentes e o menino não estava junto. Então eles retornaram. Quando chegaram em Jerusalém, receberam a informação que ele estava no templo, acharam o menino no templo. E o menino estava ensinando doutores da lei, estava ensinando os pastores ali, os letrados, trazendo aqui para o nosso tempo, as pessoas que conheciam de Bíblia mesmo, conheciam da lei de Moisés. Aí você imagina, o próprio Deus, com 12 anos de idade ali, é limitado ao tempo, porque ele se esvaziou, então ele estava limitado ao tempo, ao espaço. Então, mas ele vem daquelas pessoas, de repente, falando coisas que não convêm, coisas absurdas, falando coisas que não estão na Bíblia. E ele quis ensinar, e ele ali ensinando, ele falando, e os doutores olhando para ele. Como que pode isso? O ponto que eu quero trazer aqui é que os pais dele chegaram ali no templo, chamaram ele e falaram assim: meu filho, né, como que deram uma bronca assim, uma chamadinha, meu filho, o que que você está fazendo? Por que que você ficou aqui? Por que que você não foi embora com a gente? E ele até disse: olha, importa, por que vocês estão perguntando isso? Eu vou até ler e fica melhor. E ele responde no versículo 49: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E os pais dele não compreenderam essa palavra. Porém, a seguir, diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ou seja, os pais de Jesus, o José, a Maria, poderiam pensar: uau! Com 12 anos, ele está aqui já 3 dias ensinando essas pessoas. Que menino inteligente! Imagine a fama que ele pode ganhar com isso, que dinheiro que ele pode render, está aqui entre os fariseus. Uau! Mas não, os pais dele pegaram ele e o levaram de volta para casa, para Nazaré. Por quê? Porque tudo tem um tempo, a criança está amadurecendo, a criança está aprendendo. É claro que no caso de Jesus, ele era o próprio Deus, mas o que me chama muita atenção são duas coisas, que diz que ele era sujeito aos pais. O próprio Deus, só que ele veio em forma de homem, ele se esvaziou, lembra? Outra coisa é que os pais dele não fizeram ali um alarde ou se aproveitaram da situação, porque o filho dele era muito inteligente, tinha uma ótima oratória, e vamos deixar ele aqui no palco, porque se ele não ficar no palco, então nós não vamos vir na festa no ano que vem. Não, nada disso. Pelo contrário, eles levaram o filho para casa e foram ensinando, foram educando esse menino. Quando ele estava chegando ali perto dos 30 anos de idade, você já conhece a história. Então, irmãos, vamos ter um olhar mais atento para nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, um olhar mais atento para a criação desses pequenos. Eu concluo parafraseando o filósofo Mário Sérgio Cortella. A igreja que vamos deixar para nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para a igreja. Graça e paz a todos.